como nós tivemos 19 falas dentre as 20 previstas, não vai ser necessário o sorteio, né? Todos vão ser contemplados. Vereador, por favor. Bom, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, por favor? Só um retorno. Sim, tá. Muito obrigado. Quero cumprimentar aqui todos os funcionários, né, todos os técnicos e autoridades da prefeitura. É importantíssimo o plano de metas. Eu não vou aqui, como, né, me pediram para ser rápido, eu não vou historiar demais, mas eu queria destacar que o plano de metas foi resultado de um processo de mobilização da sociedade, do qual eu também participei, né, uma proposta que veio no movimento Nossa São Paulo e que articula, então, o planejamento da cidade com as ações concretas que a prefeitura vai executar durante 4 anos. Eu não vou aqui nem repetir o que a Marina falou, concordo totalmente com a necessidade de maior mobilização, inclusive maior mobilização, não só da população, mas também dos quadros técnicos, da universidade, das entidades profissionais, daqueles que, de alguma maneira, também podem ter uma visão do todo da cidade. Acho muito importante a participação da população, que muitas vezes está focada em questões específicas, mas é muito importante a gente também ter uma visão geral da cidade para onde nós vamos. Nós estamos falando de 4 anos, no total, pela estimativa que foi inclusive mostrada aqui, nós teremos por volta de 560 bilhões de reais nos próximos 4 anos, que é o período do PPA. Né? Nós estamos falando aí, portanto, né, do maior recurso que uma gestão pública da administração de São Paulo teve praticamente na história de São Paulo. Né? É um recurso muito significativo, é mais de R$ 500 bilhão que esse PPA está tratando, portanto, que essa gestão vai colocar em prática e que nós estamos debatendo aqui. Né? E eu quero, então, enfatizar o seguinte: nós precisamos, na discussão do plano de metas, discutir como nós podemos alterar o modelo de desenvolvimento urbano, ambiental e social da cidade de São Paulo. Né? Eu acho que essa discussão é uma discussão estratégica que precisa ser feita. A vereadora Renata Rosoni falou aqui da questão de mobilidade. É muito importante a gente ter claro que nós não mudarmos o modelo de mobilidade de São Paulo, nós não vamos contribuir nem para contribuir para enfrentar a emergência climática e nem para resolver o problema de mobilidade da cidade de São Paulo. Né? Nós precisamos, portanto, mudar o modelo de mobilidade, significa prioridade absoluta para o transporte coletivo, prioridade absoluta para que a gente reduza e racionalize o uso do automóvel. Né? O automóvel não é uma solução definitiva para a mobilidade da cidade de São Paulo e nem é uma alternativa para enfrentar a emergência climática no planeta. Eu acho que essa é uma questão central e nós precisamos ter uma visão do todo, né? Porque senão nós vamos discutir cada uma das cento e tantas metas, mas não vamos ter uma visão estratégica sobre como nós podemos alterar as questões cruciais da cidade que estão colocadas como objetivos do plano diretor. O plano diretor estabelece 18 objetivos centrais, né, entre os quais a redução da desigualdade urbana, socioterritorial. Então, nós precisamos organizar as nossas metas para ver, estamos enfrentando, né, esse desafio, né, o que significa reduzir a desigualdade territorial, o que significa, né, um outro aspecto fundamental, o que nós estamos colocando como metas do ponto de vista de ampliação da permeabilidade da cidade, que é uma questão fundamental para enfrentar as enchentes, né? Como é que nós estamos enfrentando esses problemas estruturais? Eu sei que eu tenho aqui pouco tempo, não quero me estender demais, mas eu quero aqui focar na necessidade da gente ter uma visão do todo, né? Para que essa visão do todo, ela seja transformada nas metas específicas. Né? Por exemplo, eu acho que nós temos que discutir a questão
do VLT, o VLT do centro, que está aí como uma das propostas. Eu não vou nem falar de túnel, nem vou falar de extensão da marginal, né, nem falar do túnel da Serra Madureira, porque é óbvio que essas intervenções de rodoviaristas, né, de ampliar, de asfalto, etc., elas vão em desacordo com aquilo que a cidade precisa para poder fazer uma mudança estrutural. Mas eu queria, né, falar que mesmo quando a gente discute transporte coletivo, nós precisamos ter muito claro, né, qual é o custo-benefício de cada intervenção. Será que é o caso da gente fazer um VLT na área central, né, com um anel em torno do centro, com um bonde que vai custar, salvo engano meu, por volta de 4 bilhões de reais? Será que esse é o melhor investimento para o transporte coletivo para a cidade? Né? Então, eu acho que a análise de custo-benefício de cada meta é importante que seja trabalhada. Se a gente fala 40 mil unidades habitacionais, né, aonde elas vão ser construídas? A questão da relação, não adianta falar, né, o total de habitações, porque se elas forem construídas em lugares onde estão próximos dos empregos, nós vamos trazer um benefício para o conjunto da cidade. Se elas forem construídas em áreas que vai gerar mais necessidade de mobilidade, mais necessidade de investimento em equipamentos, quando a gente tem equipamentos ociosos em certas áreas da cidade, nós vamos, né, na verdade, não conseguir alcançar os objetivos, que são os objetivos estratégicos que nós precisamos para a nossa cidade. Eu não vou falar mais aqui, né, eu vou estar presente em outras audiências públicas, mas eu acho que essa discussão estrutural da cidade é muito importante para que a gente possa fazer um PPA, fazer um plano de metas que ele seja consequente. Nós não podemos fazer agora a mesma coisa que foi feita em períodos anteriores de bonança de orçamento, porque nós estamos vivendo um período de bonança de orçamento, não é só, né, o orçamento dos recursos próprios da prefeitura, é a capacidade de tomar financiamento. O Maluf, por exemplo, Paulo Maluf, no final dos anos, durante os anos 90, teve capacidade de pegar empréstimos para fazer intervenções urbanas. Fez intervenções equivocadas e nós ficamos 20 anos sem orçamento. Então, nós vamos tomar cuidado, porque nós podemos estar investindo no lugar errado e isso terá consequências futuras para a cidade de São Paulo. E eu acho que essa é a minha preocupação principal. É claro que nós podemos discutir meta por meta aqui, mas o que eu quero chamar a atenção é a necessidade de ter uma visão sistêmica e sobre a necessidade da gente mudar o modelo da cidade de São Paulo para que daqui a 4 anos a gente tenha uma cidade melhor do que essa e não a reprodução do mesmo modelo que está levando a cidade a uma situação de bastante crítica sobre vários pontos de vista. É isso, obrigado. Quero cumprimentar aqui os técnicos da prefeitura, que têm uma visão importante sobre a cidade, mas que, do ponto de vista político, a gente precisa direcionar as nossas metas para essas mudanças estruturais que são mais importantes. Obrigado. Bom, desculpem pela